Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula no nosso canal. Hoje nós vamos aprender esse modelinho de carteira, tá bom? Um porta-celular, como você desejar usar. Ela é uma carteira pequena, tá bom? Eu vou te passar as medidas dela. As medidas dela, pronta. Ah, o fundo 19 centímetros, comprimento ou altura 12,5, largura aqui dela, ó, 20 centímetros, tá? A profundidade, que é o tamanhozinho que vai ficar a sua base, que é essa base aqui, ela ficou com aproximadamente 2,5 centímetros, tá? As que nós vamos precisar são o seguinte, para fazer a nossa carteira. Fio de malha, tá? Eu usei um rolo de fio de malha de 140 metros, porém sobrou ainda, tá? Fio. Esse fio aqui, ele tem 25 milímetros de espessura, é um fio de malha premium, tá? Com 94% de poliéster, 6% de elastano, tá certo? Você vai precisar, escolhe a cor que você desejar, certo? Para fazer a sua carteira, mas você pode usar qualquer fio de malha que você tiver aí, porque eu vou te passar as medidas em centímetros aqui já para você adaptar aí ao fio que você tiver. Eu utilizei essa alça de mão aqui em couro, tá bom? Mas você pode deixar ela também sem alça. O chaveirinho de coração para dar um enfeite, tá bom? Você vai precisar de botões imantados, ó, eu tô utilizando esse com couro de largura 4 centímetros com o couro, tá bom? Você pode usar um ou dois pares, certo? Porque você pode usar tanto colocando ele no meio para fechar, ou pondo um em cada extremidade aqui, certo? A agulha que eu vou utilizar é de 6 milímetros, uma agulha de tapeçaria, fita métrica e cola para você fazer os arremates do fio por dentro da bolsa, ou se você preferir fazer os arremates costurando com uma linha, procura usar a linha invisível ou a linha da cor do seu fio, tá certo? Então, nós vamos iniciar aqui a nossa carteira. Vou deixar essa aqui de lado. Eu separei o fio de malha aqui da mesma marca, tá bom? Mesmo 25 milímetros, mesma composição, na cor lavanda. Então, nós vamos iniciar 15 centímetros de correntinhas, tá certo? Então, faça 15 centímetros de correntinhas, para você fazer aí de acordo com o seu fio, tá certo? Então, faz 15 centímetros de correntinhas. E aí, quando eu terminar meus 15 centímetros de correntinhas, eu volto aqui com vocês. Cheguei aqui aos meus 15 centímetros de correntinhas. Aqui, com esse fio, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 correntinhas, tá? Então, deu os 15 centímetros. Agora, nós vamos fazer a base dessa bolsa. A base dela é bem simples, tá, gente? É bem rápida. Você está com a sua correntinha desse lado, você vira a sua correntinha do lado contrário, você vai ver várias voltinhas aqui que são o fundinho da nossa correntinha, certo? Então, você volta aqui na primeira, nesse primeiro, não nesse aqui, tá? Nesse primeiro aqui, no segundo, que é onde você vai fazer a virada do ponto, tá? Então, ó, vem nessa segunda voltinha, insere a sua agulha dentro dela, laça seu fio, traz pra frente e faz um ponto baixo. Vai na próxima voltinha aqui do fundo da sua correntinha e faz mais um ponto baixo. Então, você vai fazer por toda essa carreira aqui, até chegar na última correntinha aqui, você faz pontos baixos, tá? Pegando nessas alcinhas que estão aqui. Tá? Ó, sempre pegando nessas alcinhas aqui, ó. Insere essa agulha dentro dela, laça seu fio e traz pra frente. Certo? Então, faça isso até o final. Quando chegar na última correntinha, você volta aqui comigo pra gente virar, fazer a virada da nossa base e fazer do outro lado também. Prontinho, cheguei aqui até o final da minha carreira, já fiz todos os pontos baixos até a última correntinha.
Agora, nós vamos virar a nossa base, tá bom? Como que a gente vai virar? Você fez o seu último ponto aqui nessa correntinha, certo? No fundo da nossa correntinha, você fez o último ponto baixo. Você vai vir com a sua agulha no mesmo lugar, inserir a sua agulha no mesmo lugar que você fez o último ponto e vai fazer mais um. Você vai laçar o seu fio, trazer pra frente, só que agora você vai direcionar ele aqui pro meio do seu trabalho, certo? Ó. Laça e faz seu ponto baixo aqui. Então, agora você tem dois pontos baixos no mesmo lugar. Então, a minha base, ela vai ser composta de 3 pontos baixos no mesmo lugar, ou seja, 3 pontos baixos na minha curva. Tá bom? Então, vamos voltar aqui no mesmo lugar e nós vamos fazer mais um ponto. Então, vem com a laçada na agulha ainda, você volta no mesmo lugar que você fez o último ponto, traz o seu fio, laça o seu fio e joga ele para o lado oposto do seu trabalho. Então, o seu trabalho que você fez aqui, você fez uma no meio, um pontinho no meio. Agora, você vai fazer um ponto baixo no sentido contrário, para você virar a sua base, certo? Ó. Então, eu fechei aqui. O segredo da base é não repuxar muito, tá bom? Para não ficar buraquinhos aqui, ó, igual ficou agora comigo, tá vendo? Então, ó, não repuxa muito o seu fio. Deixa a mão bem leve, tá? Não aperta também. Deixa o fio bem estruturado, né? Ó, quando você não repuxa, ele não forma buraquinhos. Então, eu vim novamente aqui com minha agulha no mesmo lugar e vou sair com ela aqui, ó, do outro lado, no sentido oposto do que eu estou trabalhando. Esse fiozinho que está aqui foi do começo da nossa correntinha, foi o que ficou sobrando. Você vai deixar ele aqui para arrematar depois, ou você vai vir arrematando ele aqui por dentro. Eu vou mostrar para você como que você vai fazer, tá? Então, agora eu já fiz os 3 pontos da minha base. Já está pronto os 3 pontos da minha base, eu vou arrematando meu fio aqui por dentro. E eu vou voltar nesses pontos aqui, que estão, ó, aqui é a nossa carreira de ponto baixo, a primeira. Nós vamos fazer carreira aqui agora, desse lado, tá? Ó. Nós vamos virar a nossa base e fazer a nossa carreira aqui agora de pontos baixos também. Só que agora nós vamos pegar no meio das correntinhas aqui, tá? Deixa o seu trabalho assim, ó, de pé. Você vai ver as correntinhas que estão aqui. Vai vir com a sua agulha no meio dessas correntinhas. Se você já quiser ir arrematando o fio, você vem arrematando o fio aqui por dentro. Esse fiozinho aqui, ó, que tá sobrando. Ou você corta ele e depois arremata só o excesso lá atrás, tá? Então, ó, vem com a sua agulha aqui, no meio da correntinha, ó, nesse meio. Laça seu fio e faz o seu ponto baixo. Aqui eu já tô arrematando o fio, tá, gente? Vem no meio dessa correntinha, pegando na alcinha de trás, laça seu fio, faz um ponto baixo. E aí, você vai fazer isso por toda essa carreira aqui, até chegar no último ponto baixo aqui, tá? Nesse último ponto aqui. Quando você chegar aqui, nós vamos fazer a outra curva. Então, ó, insere a sua agulha no meio do ponto, ó, inseriu, coloca esse pedaço de fio pra cá e fecha. Aqui eu já acho que dá pra cortar esse pedacinho que tá sobrando, eu vou cortar. E vou continuar aqui fazendo pontos baixos no meio da minha correntinha ou na alcinha de trás. Ó. Laça seu fio, dá uma altura e vai acertando. E ela vai dando esse efeito de acabamento na sua base. E aí lá, depois você não vai precisar ficar fazendo acabamento nela. Porque aqui você já está deixando um detalhe na sua base, que vai ser o fundo. Tá certo? Vamos lá, vamos continuar aqui até o final. Estou quase chegando no final. Olha como tá ficando a nossa base. Agora, cheguei aqui no meu último ponto baixo, né? Que seria o meu último ponto baixo aqui dessa carreira.
soltar um pouquinho aqui pra vocês verem, ó, como ficou. Agora eu preciso só fazer a viradinha aqui pra fechar a nossa base. Como que eu vou fazer isso? Se você abrir bem o seu trabalho, ó, se você puxar bem, ó, aqui tem uma correntinha. Não é isso? Aqui eu também vou fazer um ponto baixo no meio dele, pegando no meio da alcinha, tá bom? Ó. Vou dar uma altura e vou fechar. Então, eu fiz aqui um ponto baixo. Agora, a gente vai fechar essa carreira. E quando eu fechar ela, fazer o fechamento dessa carreira, eu já fecho e já termino a minha base. Por quê? Aqui eu tenho um ponto e aqui eu tenho outro. Na minha base, para curva, são 3, correto? Então, eu já tenho 2, eu vou fechar a minha base. Quando eu fechar ela, automaticamente já vai gerar esse pontinho aqui, ó, que tá aqui. Essa voltinha aqui. E ela vai se tornar um ponto. E aí você não vai precisar fazer mais pontos na sua base. Então, ó, vem aqui com a sua agulha. Solta essa agulha da laçada do último ponto que você fez, deixa ela aqui, ó, pra não soltar. Vira a sua base aqui, ó, do lado oposto que você está. Vira a sua base. Esse primeiro Vzinho aqui, ó, que tá até, o fio tá bem repuxado. Esse primeiro Vzinho é onde você vai inserir a sua agulha de fora pra dentro, passando por baixo do Vzinho aqui da correntinha, ó. Certo? E aí você puxa essa laçada que você deixou, coloca na sua agulha, pega seu fio e traz aqui pra trás. Fechando a sua base. Agora você vai acertar. Ó, vai acertando, ajustando o seu fio direitinho, pra ele não ficar solto, né, folgado. E aí, sua base está pronta. Certo? Então, a nossa base ficou assim, tá? Ele levanta um pouquinho, tá, gente? Mas depois pega o jeito. O fio de malha é assim mesmo, tá? Ó, o fundinho ficou com 17,5, quase 18. E a largura 2,5 como a outra, tá bom? Então, agora, nós vamos subir a nossa primeira carreira já do corpo da bolsa. A sua base está pronta, tá bom? Então, agora, o que que nós vamos fazer? Aqui, você já deixou a sua laçada lá pra trás. Você puxou aqui, né? Quando você puxou, formou essa voltinha aqui. Nessa voltinha, a laçada está aqui ainda. Nessa voltinha tem duas alças. Ó, se você puxar, 2 alças. Tá dando pra ver? 1, 2. Então, eu tenho 2 alças aqui. Para mim iniciar a minha primeira carreira, já do corpo da minha bolsa, eu vou vir aqui no meio dessas 2 alcinhas, colocando a minha agulha aqui, ó, agora de dentro para fora, eu saio aqui, passando no meio das 2 alças. Essa laçada que eu levei lá para trás, eu vou colocar na minha agulha. E vou puxar o meu fio que tá vindo do rolo, ajustando esse fio na minha agulha. E agora eu vou laçar o meu fio, que está vindo do rolo, trazer aqui pra frente. Aliás, você vai trazer, não pegando nas 2 alcinhas, você vai trazer pegando só na primeira alcinha. E aí você faz um ponto baixo aqui, uma correntinha que vai simular o seu ponto baixo. Vamos recapitular? Ó, aqui você laçou deixou a sua laçada para fechar a sua base, certo? Nessa laçada que você puxou para fechar a sua base, eu tenho 2 alcinhas. Você vai vir aqui no meio dessa alcinha, dessas 2 alcinhas, inserir a sua agulha no meio delas, ó, de dentro para fora, colocando a sua laçada na agulha, essa que você puxou, ajustando com o fio do rolo, o fio na agulha, ó. Deixando ela bem justinha. Laça seu fio, traz para frente. E faz uma correntinha que vai simular o seu ponto baixo. Tá? Agora, nós vamos fazer ponto baixo por toda a volta da nossa base. Pegando na alcinha de trás das correntinhas que você está vendo aqui, ó. Se a sua base está assim, que é o lado que vai ficar de fora da sua carteira, a base que vai ficar pro lado de dentro da sua carteira. Deixa ela de pé, assim. Vira ela pra você. E aí você vai ver as correntinhas todas aqui.
você vai fazer pontos nessas correntinhas, pontos baixos nessas correntinhas, no meio delas. Então, pegando na alcinha de trás, ó. Insere a sua agulha aqui no meio e pegando na alcinha de trás. Quando você sair com a agulha aqui, observe que tem outra alcinha aqui atrás do ponto, olha. Todos os pontos têm essa alcinha. Ó, aqui tem uma alcinha, aqui tem outra, ela tá atrás dos pontos, certo? Ó, ela tá atrás dessas correntinhas aqui. Insere a sua agulha nela também. Então, você vai fazer uma base mais estruturada. Aí sim você laça o fio e faz o seu primeiro ponto baixo aqui. Insere a sua agulha no meio da correntinha, pega nessa alcinha que tá atrás dela e faz o seu ponto baixo. Insere a agulha, pega a alcinha de trás e faz o ponto baixo. Então, você vai fazer isso por toda a sua volta, sem aumento, sem diminuições, tá? Até chegar aqui. Até chegar aqui no final. Quando você chegar no último ponto aqui, você deu toda a volta, você volta aqui comigo para nós fecharmos essa carreira e iniciarmos a próxima. Cheguei aqui, ó, já fiz o meu último ponto baixo dessa carreira. E a minha base, a minha primeira carreira da minha bolsinha já ficou pronta, olha. Tá? A nossa base tá aqui. Primeira carreira da nossa bolsinha já está subindo. Agora, nós vamos fechar essa carreira. Aqui, ó, esse pontinho aqui que está deitado, você não vai trabalhar nele. Você vai trabalhar nessa primeira correntinha que está aqui, ó. Que equivale a esse primeiro pontinho que está de pé. Então, essa primeira correntinha que está em cima do seu primeiro ponto aqui que está de pé, é nela que você vai fazer o fechamento da sua carreira. Como que nós vamos fazer? Insere a sua agulha nessa correntinha, de fora para dentro, passando por baixo do Vzinho. Pega a sua laçada do último ponto que você fez e traz aqui para a agulha. Puxa essa laçada lá para trás. Você fechou, tá? Fechou a sua carreira, ó. Agora, deixa eu só pôr esse fio para lá. O fio tem que estar sempre vindo para você, né? Agora, eu vou fechar aqui novamente. Trazer minha laçada lá para trás para fazer o fechamento. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos levantar a segunda carreira, que é já a carreira com esse ponto aqui, tá? Então, como nós vamos fazer esse ponto? O primeiro pontinho que você vai fazer aqui vai ser um ponto meio alto. A sua laçada, ela tá vindo desse ponto, certo? Que você puxou agora, ó. Nesse pontinho que nós vamos trabalhar agora, tá? Da onde tá saindo a sua laçadinha que você puxou lá pra trás. Vem com a sua agulha dentro, passando por baixo dessas alcinhas, ó. Passa por baixo, coloca essa laçada na agulha e ajusta. Ajusta bem. Laça seu fio e traz aqui pra frente do seu ponto. Certo? Então, ó, você fechou a sua carreira, né? A primeira carreira tá fechada e a sua laçada está aqui atrás. Deixa eu só aumentar ela novamente, tá? Esse é o fechamento da sua primeira carreira. A sua laçada está aqui atrás. Eu tô segurando para não soltar, tá, gente? Mas, ó, ela está aqui. Ela está saindo desse ponto. Da onde ela está saindo, você vai vir com a sua agulha embaixo, passando de dentro para fora, embaixo das alcinhas dessa laçada. Ó, vai lá para trás. E aí você põe a laçada que está aqui, que você está segurando, ou que você puxou lá quando você fechou a sua carreira, você coloca na agulha. Ajusta bonitinho, vai puxando o fio com calma, tá? Pra ir ajustando. Quando você sentir que tá bem justinho o ponto, tá bem legal, laça seu fio do rolo, traz pra frente, passando aqui pra frente, ó, trazendo ele pra frente agora. Certo? E agora, nós vamos fazer o seguinte, eu preciso fazer um ponto meio alto aqui. Então, eu vou simular um ponto meio alto. Como que eu vou fazer isso? Com a minha laçada na agulha ainda, eu vou laçar mais uma vez. Vou ficar com 2 laçadas.
E vou voltar com a minha agulha agora, trazendo a minha agulha pra frente, passando novamente essa minha agulha por baixo desse mesmo ponto que eu saí, ó. E aí eu laço meu fio e trago pra frente novamente, eu fico com 3 na laçada. Na agulha, 3 laçadas na agulha, ó. E aí eu venho, laço meu fio e puxo as 3 laçadas de uma vez. E agora eu já fiz o meu meio ponto alto, tá? Eu tô simulando meio ponto alto aqui, tá bom? Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pular um ponto de base, que é o próximo seria esse aqui, né? Vou pular, vou pra esse aqui. Então sempre pula um ponto de base, tá? Então laça seu fio, você vai fazer meio ponto alto aqui também. Então laça seu fio, fazendo seu meio ponto alto e fecha. Então você fez mais um meio ponto alto aqui, pulou um de base. Agora nós vamos fazer o ponto que dá aquele efeito lá que vocês viram. Você vai vir, laça o seu fio, com a sua agulha você laça o fio, volta aqui, ó, tá vendo? É onde eu tô com o meu dedo aqui saindo, ó. Entre um ponto e outro, você vai voltar com a sua agulha, ó. Volta com ela assim, ó, de trás pra frente, passa no meio entre esses dois pontos meio altos, laça o fio e traz assim, puxando ele pro lado, ó. Laça, aí você vai ficar com 3, né, laçadas na agulha. Você laça novamente e faz o mesmo processo, volta aqui, de trás pra frente, puxa o seu fio lá do rolo. E agora você vai fechar, puxa, vai laçar o seu fio e vai puxar tudo de uma vez, vai fechar todos juntos. E vai ficar assim, ó. Tá? Então agora nós vamos fazer mais um meio ponto alto, pulando um ponto de base. Então basicamente é esse o ponto ponto da carteira, tá? Esse ponto fantasia aqui. Nós vamos laçar o fio novamente, vamos fazer meio ponto alto pulando um de base. Então pula esse e vai no próximo, laça seu fio, faz o seu meio ponto alto. Ficou com meio ponto alto? Fez o seu meio ponto alto, laça seu fio, volta, ó. Entre esse meio ponto alto que você fez e agora esse ponto fantasia que está aqui, você volta com a sua agulha com 2 laçadas, ó. Volta com ela de trás para frente, entrando no meio entre os dois pontos aqui, ó. Laça seu fio, traz para frente novamente, fica com 3 laçadas na agulha. Laça o fio, novamente volta no mesmo lugar. Então você vai fazer esse processo 2 vezes, né? Laça, volta, laça, volta. E aí você fica assim com esse efeito, ó. Quando você fechar o seu ponto, aí você vai laçar e puxar todas as de uma vez, ó. Puxa tudo de uma vez e sai aqui. E ficou assim. Próximo ponto, você vai fazer meio alto, ponto meio alto, pulando um ponto de base. Laçou, pulou um ponto de base, vai no próximo, faz meio ponto alto. Agora você laça 2 vezes, laça seu fio, volta com sua agulha de trás para frente, pegando aqui, ó, entre um ponto e outro, você volta com a agulha passando por baixo, laçando o seu fio, trazendo para frente, laça novamente, volta no mesmo lugar, fazendo esse movimento aqui, laça tudo de uma vez e fecha. E aí ele vai ficando assim, gente. Esse é o efeito do ponto, olha que lindo. Tá? Então você vai fazer isso por toda a sua carreira. Então não esquece de pular um ponto de base, que é esse aqui. Vem no próximo, faz um meio ponto alto aqui. Tá? Ó, meio ponto alto. Laça seu fio, volta entre os dois pontos, que é esse aqui que você fez agora, e esse meio ponto alto que você fez também. Então você laça seu fio, ó. Volta de trás para frente, passa por dentro dele, lá, indo lá para trás, laçando o fio do rolo, trazendo para frente, ficando com 3 laçadas na agulha, laça novamente, volta, pegando mais uma laçada, ficando com 5 laçadas na agulha. Laça o fio e puxa todos de uma vez.
E aí você vai direcionando ele aqui pro lado, vai ajustando o fio, tá bom? Laça seu fio, pula um ponto de base, faz meio ponto alto no próximo. Laça o fio, volta com ele aqui, ó, de trás para frente, passando entre um ponto e outro. A agulha lá atrás, você laça o fio trás para frente, laça novamente, volta com a agulha no mesmo lugar, né? Dá essa volta aqui, ó, de trás para frente, passando entre os dois pontos novamente, laçando o fio, trazendo para frente, fechando tudo de uma vez. Então você vai fazer isso por toda a sua volta. Quando você chegar aqui no final, você volta comigo para a gente terminar essa carreira e iniciar a próxima, tá certo? Chegando aqui no finalzinho da minha carreira, eu fiz aqui meu último ponto, olha, fantasia, certo? Então agora, ó, eu tô chegando aqui no final, eu tenho 2 pontos que estão sobrando, tá? Então eu vou laçar o meu fio, vou pular esse ponto de base e vou fazer o meu ponto fantasia aqui do último ponto que eu tenho disponível. Tá certo? Ó, fiz o meu meio ponto alto e vou voltar laçando o meu fio, passando entre os pontos com a agulha de trás para frente, trazendo a laçada aqui, ficando com 3, laçando novamente, voltando, ficando com 5, fechando tudo de uma vez. Então eu fiz o último ponto aqui, certo? Vou juntar agora, vou fazer o fechamento da minha carreira. Antes disso, eu vou mostrar para vocês, se acontecer de sobrar um ponto só, quando você estiver vindo com seus pontos fantasia aqui, pulando o seu ponto de base, fazendo seu meio ponto alto, no ponto seguinte, se por acaso faltar somente um pontinho, precisa fazer o seu meio ponto alto, tá? Você já fecha a sua carreira direto. Tá bom? Então aqui como sobrou 2, eu fiz meu último ponto. Mas se estiver faltando só um, você pode fazer o fechamento normal da sua carreira, tá? Então aqui, ó, eu fiz o meu fechamento. Eu fiz o meu último ponto. Eu vou agora fechar minha carreira, tá? Então eu venho aqui, ó, nesse pontinho aqui que está, nessa correntinha aqui, ó, que está aqui, deitadinha, é onde eu vou fazer o meu ponto. Então, sempre observa se ela tá deitadinha, tá? E aí você vai fechar a sua carreira aqui. Insere a sua agulha de fora para dentro, passando por baixo. Pega a laçada que você deixou lá do último ponto, põe na agulha e fecha o seu ponto. Certo? Então, agora nós vamos iniciar a nossa próxima carreira, que vai ser carreira de pontos baixos normal, tá? Pegando na alcinha normal, não é ponto baixo centrado, é um ponto baixo normal. Então, você volta com a sua agulha aqui, ó, nesse pontinho aqui de base, que a sua laçada tá saindo, volta com a sua agulha aqui, aliás, tira a sua agulha da laçada, desse pontinho de base, que está saindo a sua laçada, você insere a sua agulha no meio, embaixo das alcinhas dela, coloca a laçada na agulha, ajusta e faz o seu, traz a laçada aqui pra frente, fecha, como se estivesse fechando uma correntinha, então você fez o seu primeiro ponto baixo. Agora você vai fazer ponto baixo em toda a sua volta, normal, tá? Pontinho sobre pontinho aqui, das suas correntinhas, fazendo toda a volta até chegar no final. Então você faz pontos baixos normais, ó, pegando aqui na alcinha, inserindo, trazendo para frente, fechando, passando por dentro da correntinha, laçando o seu fio, trazendo para frente, fechando seu ponto baixo. E aí você vai fazer isso por toda a sua volta. Tá? Ó. E vai ficando assim o efeito da sua bolsa. Então nós vamos fazer aqui toda essa volta. Vai fechar a sua carreira de ponto baixo. Quando você estiver chegando lá no finalzinho da carreira de ponto baixo, você vai fazer toda a sua volta. Quando você estiver chegando no final, volta aqui comigo, que nós vamos fechar essa carreira. Vamos iniciar a próxima, que é de ponto fantasia igual a esse. Vou mostrar para você novamente como que você começa a outra carreira. E aí vai ser todas iguais. Você vai intercalar uma carreira de ponto baixo e uma carreira de ponto fantasia, como está aqui. Agora nós estamos fazendo uma de ponto baixo. A próxima
é ponto fantasia. E aí você vai fazer isso até chegar à altura da sua carteira, certo? Então eu vou voltar aqui pra gente fechar essa carreira, vou te mostrar como você inicia a próxima e vai ser esse processo por toda a sua carteira, certo? E aqui, ó, no meu último ponto baixo da carreira, eu já fiz toda a minha carreira, olha como tá ficando. E agora eu vou fazer o fechamento. Como que é o fechamento aqui? Você vem nesse primeiro pontinho, nessa primeira correntinha que está deitada, não é essa que está inclinada, tá? Ó, essa está inclinadinha, né? Ó. Você vai nessa daqui que é do primeiro ponto que está de pé, certo? Essa primeira aqui. Você vem com a sua agulha de fora para dentro, passa por baixo da correntinha, pega a sua laçada do último ponto, põe na agulha e puxa lá para trás. E aí você fechou a sua carreira, tá? E agora a próxima carreira é de ponto fantasia. Você vai iniciar com um ponto baixo. Você vai vir aqui, nesse primeiro, da onde tá saindo a sua laçada, ó, esse pontinho aqui, certo? Insere a sua agulha embaixo dele, dessas duas alcinhas aqui da sua laçada, insere a agulha lá de fora para, agora de dentro para fora, põe a sua laçada na agulha e traz, ajusta, né? E traz o seu fio aqui para frente, ficando assim. Meu fio, ele está acabando, ó, que eu tô usando restos de fio, né? Mas aí você laça seu fio e vai fazer meio ponto alto aqui. Vamos ver se dá pra gente fazer. Você tá com a laçada aqui que você trouxe pra frente, laça o fio novamente, vem com a sua agulha no mesmo lugar que está saindo a sua laçada, passando ela de trás pra frente, passando por baixo, indo lá pra trás, laçando o seu fio, trazendo pra frente, ficando com 3 laçadas na agulha, fechando o seu meio ponto alto, tá? Meu fio aqui está acabando. Vou pegar um outro fio aqui só para mostrar para vocês, tá? Só para exemplificar. Um pedacinho aqui de uma cor mais clarinha, né? É quase igual a cor que eu tô usando, tá? Essa é lavanda, essa daqui é lilás. Então, você vai vir aqui, ó. Vai laçar o seu fio, pular um ponto de base e fazer meio ponto alto no próximo ponto. Pula um ponto de base, vem no próximo e faz meio ponto alto normal. Tá vendo? E agora você vai laçar o seu fio, vai voltar com a agulha entre um ponto e outro, ó, no meio entre os dois pontos, vai passar aqui de trás para frente, passando por baixo, laçando o fio, trazendo para frente, ficando com 3. Laça o fio, volta lá no mesmo lugar, traz para frente, ficando com 5 laçadas, laça seu fio e puxa todas de uma vez. Olha só, tá? É só para exemplificar para vocês, tá bom? Laça o fio, pula um ponto de base, vai no próximo e faz meio ponto alto. Laça o fio, volta com a sua agulha entre um ponto e outro, aqui onde está meu dedo, né? Ó, de trás para frente, volta com seu fio aqui passando para trás novamente, laçando o fio do seu rolo, laça mais uma vez, faz o mesmo processo, ó, de trás para frente, voltando, pescando o fio lá do rolo novamente, laça o fio, puxa. Então, é esse o processo, tá, gente? Aí você vai fazer por toda a volta, vai fechar sua carreira, vai iniciar a próxima em ponto baixo. Se você tiver dúvidas nos fechamentos das carreiras, é só voltar um pouquinho o vídeo, tá certo? Que o processo é o mesmo agora, você vai intercalando, como eu disse, ponto baixo, ponto fantasia, carreira de ponto baixo, carreira de ponto fantasia. Como está aqui, olha só. Uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto fantasia, uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto fantasia. E aí você vai fazer isso até chegar a uma altura, se você for fazer a carteira, de 10 centímetros, tá? 10 centímetros de carreiras intercaladas, terminando ela em ponto baixo, fazendo a última carreira, quando der os 10, até 10 centímetros tem que estar com a última carreira em ponto baixo, como está aqui, tá vendo? Quando chegar nessa carreira de ponto baixo aqui, que deu os 10 centímetros, você para, faz o seu fechamento normal de carreira, que nós vamos agora iniciar
as duas carreiras de acabamento, que é essa daqui da bordinha, tá? Então, com as duas carreiras de acabamento, ela vai ficar com 12 centímetros, tá certo? Então, levanta a sua carteira aí até 10 centímetros, intercalando carreira de ponto baixo normal, carreira de ponto fantasia, que é o ponto meio alto, né? Você pulando um ponto de base, fazendo ponto meio alto e fazendo duas laçadas dentro dele, certo? Passando a agulha duas vezes dentro dele, formando esse ponto aqui. Uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto fantasia. Até chegar aos 10 centímetros aqui, finalizando os 10 centímetros com uma carreira de ponto baixo. E aí você volta comigo para nós fazermos as duas últimas carreiras de ponto baixo, pegando na alcinha de trás, tá? E aí a gente vai colocar o botão nela e vai estar finalizando a nossa carteira, tá certo? Então faz a sua aí, que eu já vou fazer a minha. E quando eu voltar, eu vou vir com essa mesmo, mostrando para vocês como que eu faço essas duas carreiras aqui, tá certo? Então até daqui a pouco. Voltei aqui, ó, já fiz a minha última carreira de ponto baixo, onde eu já tenho os meus 10 centímetros, tá? Ó, então cheguei aqui nos meus 10 centímetros de carreiras de ponto baixo. Agora, nós vamos fechar essa carreira. Então, eu vou vir aqui com minha agulha nessa primeira correntinha que é desse ponto aqui que está, essa primeira correntinha que está deitadinha aqui. Vou vir com a minha agulha de fora para dentro, passando por baixo do Vzinho da correntinha, colocando a minha agulha na laçada, passando lá para trás. Pronto. Agora, eu vou fazer minha carreira de ponto baixo pegando na alcinha de trás. Vão ser duas carreiras fazendo esse processo para fazer o acabamento aqui da nossa carteira, tá bom? Então, aqui, ó, da onde tá vindo a minha laçada, desse ponto, certo? Onde eu puxei agora, ó. Tá vindo daqui. Vou inserir a minha agulha no meio das, ó, que tem duas alcinhas, tá vendo? Se você olhar bem, na sua laçada que você puxou lá pra trás, tem duas alcinhas, tá? Ó. Duas alcinhas. Então, essas duas alcinhas, você vai trabalhar no meio de uma delas, né? Então, você vai vir aqui, ó, entre uma e outra, ó. Põe a sua agulha agora de fora pra dentro. Ó, passando por baixo, ó, no meio entre as duas alcinhas. Coloca essa laçada na agulha e vai ajustar o seu fio do rolo, até ele ficar rente com a sua agulha, tá? Ó. Você vai ajustando. Pronto, acho que aqui já deu, ó. Então, ela tá bem certinha na agulha. Eu vou laçar o meu fio do rolo, trazer pra frente, fechar uma correntinha, simulando o meu primeiro ponto baixo. Próxima correntinha, ponto baixo normal, pegando na alcinha de trás. Então, você vai vir no meio da correntinha e vai fazer seu ponto baixo, ó. No meio da correntinha, faz seu ponto baixo. No meio da correntinha, fazendo ponto baixo por toda a sua volta, tá? Então, você vai fazer isso até chegar lá no final. Quando chegar no final, você volta aqui pra gente fechar essa carreira, subir a próxima, que é também de ponto baixo, pegando na alcinha de trás e finalizar a nossa peça. Então, ó, alcinha de trás, ou meio do ponto da correntinha, laça o fio, faz seu ponto baixo. Tá bom? Então, já volto aqui, vou terminar minha carreira. Você vai terminando a sua e nós vamos fazer a próxima juntas novamente, tá bom? Então, vamos lá. Quando você terminar a sua, você volta aqui pra gente terminar, fazer a próxima. Olha, já fiz o meu último ponto baixo aqui, já dei minha volta toda. Agora, eu vou fazer o fechamento dessa carreira e vou iniciar a próxima. Vou soltar minha agulha da laçada, vou puxar um pouquinho. Vou vir aqui na primeira correntinha do primeiro ponto, o primeiro pontinho aqui, ó, que está certinho, essa primeira correntinha que está deitada. Vou vir com a minha agulha de fora para dentro, passando por baixo, mesmo processo, tá, gente? Laça, põe a laçada na agulha e leva lá para trás. Segura a minha laçada para ela não soltar. Da onde está vindo a minha laçada, eu vou pôr a minha agulha no meio entre das duas alcinhas que tem aqui, ó, duas alcinhas. Vou pôr minha agulha no meio dela, tá? No meio da alcinha.
Vou colocar a agulha, a laçada que eu estou segurando na agulha e vou ajustando até eu ver que deu certinho, para ficar os pontos mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Ajustei, laço meu fio, trago pra frente, fecho, faço uma correntinha simulando meu ponto alto, pegando meu ponto baixo, pegando na alcinha de trás. Venho com a minha agulha no meio do ponto, ó, na alcinha de trás das correntinhas aqui, fazendo ponto baixo por toda a volta, pegando na alcinha de trás. E aí vai dando esse efeito aqui, tá vendo? Olha que lindo. Olha aqui a frente da bolsa. Esse efeito aqui que está dando, tá? Então, é o efeito de acabamento. Então, insere a sua agulha no meio da correntinha, pegando na alcinha de trás e fazendo ponto baixo normalmente, até o final da carreira, tá bom? Então, você vai fazer toda a volta aqui comigo quando você terminar o último ponto, para nós fecharmos essa carreira e encerrarmos o corpo da nossa bolsa, da nossa carteira, tá bom? Cheguei aqui no meu último ponto baixo, já fiz o meu último ponto baixo, pegando na alcinha de trás, né? Vou soltar minha agulha da laçada, vou fechar do mesmo jeitinho que eu fechei as outras carreiras, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer o fechamento. Agora, eu não vou mais fazer ponto nenhum, porque nossa carteira já está pronta, tá? Se você quiser fazer um tamanho maior, minha dica é, faz mais larguinha, mais correntinhas aqui embaixo, tá bom? Mais correntinhas. E aí, você faz a sua base com 3 pontos na curva, como foi feito aqui. E na hora que você subir a sua bolsa, você dá uma altura maior para ela, faz um tamanho maior, se você quiser. Tá bom? Esse ponto aqui dá pra você fazer clutch, uma bolsa maior, né? Se você quiser fazer menor aqui e subir mais carreiras para fazer aquelas bolsinhas mais compridinhas, também dá certo, tá? Então, é só aumentar ou diminuir a quantidade de correntinhas no começo, subir mais carreiras na altura, tá certo? Então, agora nós vamos encerrar aqui o nosso modelo de hoje. Você já laçou, pôs a laçada lá para trás para fazer o fechamento da sua carreira. Nós vamos cortar o fio agora do rolo, porque nós não vamos mais usá-lo para a bolsa, né? Você cortou? Puxa essa laçada que você cortou, puxa toda ela lá para trás, ó. Tá? E aí, ficamos agora, as correntinhas, elas são compostas, ó, essas partes da correntinha são compostas por duas voltinhas, certo? Ó, duas alcinhas, uma e duas. Aqui eu tenho uma só, foi a laçada que eu puxei lá para trás para fechar, certo? Então, eu preciso fazer uma assim, simular um fechamento para fazer o acabamento invisível, formando uma correntinha aqui. Como que nós vamos fazer? Vem com a sua agulha no ponto anterior aqui que você fez o arremate, que você fechou aqui a sua carreira, tá? Que é esse aqui. Então, em cima dele tem uma correntinha. Vem com a sua agulha agora de baixo para cima, passando no meio dela, ó. No meio da sua correntinha. Laça o fio que você puxou, põe na agulha e puxa ele lá para trás. Pronto. Ele vai para dentro da bolsa. Mas antes de eu mostrar o arremate lá dentro da bolsa, eu vou mostrar como ficou o acabamento, ó. Invisível, tá? Não dá pra ver onde começa nem onde termina a carreira, porque nós fizemos o acabamento invisível. Agora, esse fio que você trouxe aqui pra trás, pra dentro da bolsa, ó, ele tá aqui, tá vendo? Você precisa arrematar ele por dentro aqui, ó, da sua bolsa, passando por dentro dos fios, escondendo ele. Tá bom? Então, você escolhe um pontinho aqui, ó, uma alcinha, e vai passando ele por dentro, escondendo esse ponto, até você achar que ele não vai mais aparecer e vai ficar imperceptível, tá? E aí, quando você chegar no lugar que você quer parar, escondê-lo, você vem e corta esse fio, bem rentezinho, e passa um pinguinho de cola, tá? Para artesanato, cola de silicone. Só não recomendo a cola quente, tá? Prefiro a cola de artesanato ou a cola de silicone. E aí você aperta bem, segura um pouquinho, depois que você cortou, e esse ponto não vai soltar, tá bom? Ou você pode passar uma costura com agulha normal, uma linha invisível, né? Uma linha
transparente ou uma linha da cor do fio. Fica a seu critério o arremate, tá? E aí ficou assim a nossa bolsinha, a nossa carteira. Agora, eu vou mostrar pra você como colocar o botãozinho, ó. Esses botãozinhos, eles são imantados e eles têm o couro. Então, eles já vêm com esses furinhos, tá vendo? Esses furinhos, você vai passar o fio entre eles, por exemplo. Você tira um pedaço do fio, mesmo que você está usando, fio de malha. Corta um pedaço para passar eles. No caso aqui vão ser 4 pedacinhos, certo? Então, você corta esses 4 pedacinhos. Olha só. Um tamanho grande, que dê pra você arrematar lá por dentro da bolsa e amarrar bem, prender bem, tá? Olha só. Agora você vai vir com a sua agulha de tapeçaria. Vai colocar esse fio dentro dela, ó. Encaixar ele aqui dentro e puxar, tá? E aí você vem e passa esse fio por dentro dos buraquinhos, fazendo esse movimento, ó, de entrar e sair com a agulha. Puxa aqui a alcinha, né, ó. Vem aqui no próximo, ó, passa aqui e vem pra cá. E aí você fecha aqui, né? Ó. E faz esse movimento aqui, de colocar os fios desse jeitinho aqui, tá? Então, já fiz um lado, agora eu vou pôr os fios aqui nesse e nesse aqui, tá bom? E já volto aqui pra gente colocar esse botãozinho na nossa carteira. Pronto, olha aqui como ficou. É assim que ele vai ficar, tá vendo? Depois que você passar os fiozinhos. E aí você vai vir aqui, se você escolher para colocar 2 botões, um em cada extremidade, você faz esse processo, tá bom? Um de cada lado aqui. Eu vou pôr só no meio um botãozinho. Então, eu vou vir aqui, ó, com a minha bolsinha, eu vou abrir ela aqui, vou pôr ele aqui dentro, bem no meio, tá? Centraliza bem, ó. Então, você vai posicionar ele nessas carreiras de acabamento aqui, tá bom? Ó, nessas carreiras de acabamento, você posiciona ele do lado de dentro da bolsa. E aí, você vai vir, quando você posicionar ele no meio, você dá uma olhadinha, ver se tá bem no meinho, tá? Ó, talvez um pouquinho mais pra cá. Certo? Ó, vamos ver, vamos medir pra gente ter certeza que ele tá no meio, né, ó. Então, ele está 8 centímetros para cada lado, tá? Ó, 8, 8. Então, ele tá no meio. Eu tô contando das bordinhas aqui, tá bom? Dessa bordinha pra cá e dessa bordinha pra cá. Agora, nós vamos acertar ele aqui. E eu vou passar esse fio, eu vou vir com a minha agulha aqui, ó. De crochê mesmo, tá, gente? Ó. E vou pegar esses fios e vou passar por dentro desses fios aqui. Vou esconder eles. Ó, vou puxar, escondendo eles aqui por dentro, tá? E aí, quando você esconder bem, você achar que tá bem escondido, deixa uma ponta pra você conseguir dar um nó, tá bom? Ó, vai puxando, ó. Puxa de um lado, puxa do outro. Então, você vai fazer dos dois lados esse processo. Ó. Tá? Você vai passar por dentro dos pontos aqui e arrematar depois. Então, quando você sentir bastante firmeza, por isso que é bom cortar eles grandinhos, tá, gente? Se você sentir bastante firmeza que ele tá preso, que ele não vai soltar, você já passou por todos os pontinhos aqui, você deixou uma pontinha, você amarra ele, tá? Dá um nozinho, ó. Dá um nozinho, prende bem e pega esse nozinho e coloca ele também por dentro dos pontos aqui, escondendo ele, né? Vamos supor que você vai esconder ele aqui, você esconde por dentro dos pontos, põe uma colinha segura para ela prender bem, e aí você arrematou o seu pontinho, tá? Faz isso do outro lado e desse outro lado também. Então, você vai vir com o seu botão, ó, coloca seu botão desse lado aqui, ó, insere ele aqui para você saber direitinho, ó, você coloca ele aqui, vem com ele pra cá, vira a sua peça, solta aqui, você já marcou onde você vai colocar ele, e faz o mesmo processo, tá? Escondendo os fios, dando um nozinho e arrematando ele, colando com uma colinha. Se você quiser mais firmeza ainda, você pode pegar esse couro e colar com uma cola para artesanato, tá?
cola pergamil. E aí você cola ele também junto aqui. Ao mesmo tempo que você arrematou os fios, colou direitinho, fez os arremates, deu um nozinho, tudo, você cola o couro também para se certificar que a sua peça está bem, o seu botão está bem seguro, tá? E é isso, gente. Aí você fecha tudo, a sua bolsinha. Não vou, para não acelerar, para o vídeo não ficar muito longo, tá? E aí você fecha ela tá pronta. O enfeite que você vai fazer na sua peça é o seu critério, tá? Assim ela já tá linda, né? Se você quiser, você pode colocar uma alça de mão aqui, né? Ó, essa já vem com mosquetão, você só encaixa ela. Quiser pôr um chaveirinho, um enfeitezinho, sabe? E colocar ele aqui. Se você quiser colocar um fechinho de couro pequeno, fica bonitinho também, tá? Eu vou usar o meu coraçãozinho aqui, um chaveirinho de coração, colocar ele na minha peça e fechar. Olha só, vai ficar assim. E aí, se você tiver a sua etiqueta do seu ateliê, né, a etiqueta da sua marca, você coloca ela aqui na frente, que dá um charme especial para sua peça. Tá bom? E é isso, gente. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, porque teremos mais aulas de modelinhos novos, tá bom? Curte esse vídeo, compartilha com quem você desejar compartilhar. E nos vemos na próxima aula. Muito obrigada. Tchau, tchau.